بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hoje vamos falar sobre... Primeiro espero que todos estejam bem e que muito em breve vamos começar as noites ímpares de Ramadã. 21ª, 23ª, 25ª, 27ª e 29ª. A partir de quarta-feira entramos nas últimas 10 noites ou nos últimos 10 dias de Ramadã. Portanto, até parece que Ramadã começou ontem. O tempo não para, nós vamos crescendo e vamos aproveitar cada momento que temos, cada tempo que temos, para além de fazermos os nossos encontros com o Criador, forma de adorarmos, uma aproximação para com os nossos, que é muito importante também. Então vamos entrar nas últimas noites e, se tudo correr bem, inshallah, se tudo correr bem, como sabem que a leitura do Sagrado Alcorão é feita no nosso masjid, né, de todo o Alcorão, graças a Allah, e se tudo correr bem, na noite de Laylatul Qadr, uma das noites, não é necessário que tenha que ser aquela noite, na 27ª noite, inshallah, se tudo correr bem, ao finalizar a leitura do Sagrado Alcorão, irei tentar fazer o dua em direto. Inshallah, se até lá estiver vivo e convosco e conosco, inshallah irei fazer o dua de Khatm al-Quran, mas depois mais à frente nós iremos falar. No entanto, como devem calcular, que o meu relógio às vezes está alguns segundos atrasado e às vezes está adiantado, não posso controlar o tempo, não posso fazer parar o tempo. Então, hoje vamos falar sobre um capítulo que tem o nome do animal. Sim. E esse capítulo, provavelmente, muitos decoraram, memorizaram também, como também decoraram Suratul Quraysh, como também decoraram Suratul Ma'un, Suratul Kawthar, Suratul Kafirun, né? Suratul Nasr, Suratul Lahab, Suratul Ikhlas, Suratul Tawhid, Suratul Falaq, Suratul Nas. Este capítulo tem o nome de Suratul Fil. E Fil, em árabe, quer dizer elefante. Exatamente. Vocês sabiam? O maior capítulo do Sagrado Alcorão. O Alcorão tem 114 capítulos. O segundo capítulo, o Suratul Baqara, é o maior capítulo do Sagrado Alcorão. E tem o nome de Al-Baqara, que significa a vaca. Cada capítulo, depois temos Surah An-Naml também, formigas, temos Suratul Nahl, abelhas. Cada capítulo que tem um nome, é porque o nome do capítulo vem mencionado no capítulo, no Surah. O Suratul Fil fala sobre um episódio que aconteceu na Arábia, concretamente em Meca. Desde Ibrahim a.s., desde Abraão, a Kaaba começou a ter uma importância enorme. E com os tempos, a importância foi aumentando. E nós falamos ontem que as pessoas vinham à cidade de Meca fazer o Hajj, a peregrinação, no 12º mês do calendário islâmico, vinham. E a tribo Qurayshita era anfitriã. No entanto, um rei que vivia no Iêmen decide fazer algo para que as pessoas, em vez de irem a Meca, a Kaaba, que viessem ao Iêmen. Mas para isso ele tinha que destruir a Kaaba. Tinha que destruir. Para que as pessoas pudessem vir
ou que aquele local passasse a ter a mesma importância. Isto era o que ele pensou. Portanto, não quis entrar em concorrência. Não. Decide primeiro destruir. E é interessante, na história da humanidade, a Arábia, Jaziratul Arab, a Península Arábica, as grandes potenciais, os grandes poderosos, na altura, as grandes potências, não tinham nenhum interesse em conquistar a Arábia. Estiveram muito perto. Porquê? Porque, para além de ser árido, as pessoas não tinham nenhuma educação, nem nenhuma formação, eram brutos. Enterrar as recém-nascidas vivas, portanto, só para ficarmos com uma ideia que tipo de mentalidade era aquela gente, e no meio daquelas pessoas, o Criador envia o último mensageiro. Nós vivemos num país democrático, onde cada um é livre de falar sobre a sua crença, cada um é livre de expressar, cada um é livre de transmitir. Os muçulmanos, os cristãos, os hindus, os budistas, os judeus. Agora, para um muçulmano, esta mensagem é mais para não muçulmanos, com todo o respeito. Porque ontem recebi uma mensagem a dizer que a salvação só é através de Jesus Cristo. Portanto, vocês estão a perder tempo, não vale a pena vocês estarem... Se não aceitarem Jesus como Salvador, não há salvação. Foi uma cristã que escreveu esta mensagem na plataforma do Facebook da Mesquita. É claro, para esta senhora, para esta pessoa, é senhora pelo nome, né? Porque no Facebook cada um pode ser o que quer, pode ter a crença que quiser, ou nas redes sociais a pessoa pode ser o que quiser. Então, para ela, a verdade contém na crença que ela tem. Mas para os outros, para os muçulmanos, para os hindus, para os judeus, né, a verdade está naquilo que nós acreditamos. E há que respeitar e há que saber equilibrar. Lakum dinukum waliya din, né? Exatamente aquilo que o Suratul Kafirun disse. Você tem a sua forma de acreditar, de praticar, de agir, de reagir. Eu tenho a minha forma. É tão simples como isso. Então esse governante decide destruir a Kaaba. E para isso envia um exército. Até aí tudo bem. Qual é o meio de transporte que este exército utiliza? Nós estamos a falar Arábia, deserto. O meio de transporte mais comum e prático, camelo, cavalo e burro. Não. Este governante, para assustar as pessoas de Meca, não envia o seu exército nem no camelo, nem no cavalo, nem no burro. Ele envia utilizando elefantes. Sim, elefantes. E provavelmente alguns que viviam em Meca só ouviram falar sobre o elefante e nunca viram. E em que ano isto aconteceu? É conhecido como o ano do elefante. Foi exatamente no ano em que nasceu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o que aconteceu? Qual foi o fim? Se a Kaaba foi construída ou não, foi destruída ou não foi? O que aconteceu? Se tiveram sucesso, se não tiveram sucesso? As pessoas da Arábia toda sabiam, mas mais concretamente as pessoas de Meca sabiam porque aconteceu no centro da cidade de Meca, que é a Kaaba. Portanto, isto ficou na história. E foi neste ano em que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Quando as pessoas
querem saber em que ano nasceu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então é só perguntar-lhes se recordam o tal episódio que o Corão também menciona. O Corão não é um livro para contar histórias. Dá referências sobre alguns episódios marcantes que aconteceram na história. Fala sobre elas. Dá algumas referências. O Corão é uma enciclopédia. É um oceano. Mergulha. Quanto mais nós mergulhamos, onde é que está o tesouro do oceano? Não está à superfície. Está lá embaixo. Lá ao fundo. E nem todos conseguem ir. Portanto, há que ter essa noção. Primeiro versículo. A quem o qual o Corão foi revelado? A Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o diálogo é com Muhammad. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. É uma frase. Esta frase contém uma pergunta. E esta pergunta é dirigida a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu disse, este episódio que eu vou narrar, que eu vou dizer, que eu vou explicar, aconteceu no ano em que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. E Allah está a perguntar a Muhammad: Alam tara? Acaso não reparaste? Não viste? Ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Como é que o teu Senhor Rabbuka. Então o diálogo é entre Allah e Muhammad. Allah poderia utilizar o plural. Não viram? Poderia utilizar o vosso Senhor. Não. Nós estamos em Meca. Meca, ambiente agressivo. Pela ordem da revelação, este capítulo vem a seguir a Suratul Kafirun. Suratul Kafirun, aquele acordo, é o capítulo número 18, pela ordem da revelação. E Suratul Kafirun é o capítulo número 19, pela ordem da revelação. Então, logo a seguir ao acordo, quando é dito Lakum dinukum waliyadin, Allah faz relembrar as pessoas de Meca, não é? E o diálogo é com Muhammad sallallahu alaihi wasallam e diz: Alam tara? Acaso não reparaste, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? O que é que aconteceu? O que é que o teu Senhor fez? Com quem? Com ashabul fil, aqueles que vieram montados, usaram a montada, o quê? O elefante. E é interessante, para assustar ainda mais, as pessoas, os habitantes de Meca, Maquia, em árabe, eu vou inventar uma palavra em português, não sei se estará certo ou não, maqueense, poderia ser parecido com o de Macau, enfim, os habitantes de Meca, ficamos nesta, os habitantes de Meca, ainda possa receber algum fatwa. Os habitantes, para assustar ainda mais aos habitantes de Meca, o que é que eles fizeram? Os soldados, o exército, que tinha como comandante Abraha. Abraha, nome da pessoa que era o comandante do exército. Para assustar ainda mais, ele fica com o rebanho das grandes tribos. Antes de entrar da cidade de Meca, montaram a tenda fora da cidade de Meca e, para assustar os exércitos, foram ter com os pastores e ficaram com o rebanho para ver qual será a reação. Na altura, o líder Quraishita e o responsável máximo pela Kaaba, quem era? Avô do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Ele, quando percebe que o meu rebanho também foi retido, sai da casa e vai
até onde o exército de Abraha estava acampado. E como sabiam que veio Abu Talib, perguntaram: então, o que é que te fez cá vir? Sabe o que é que ele disse ao comandante do exército? Devolve o meu rebanho. E o comandante disse: o quê? Sim, devolve o meu rebanho. Ele pensou a dizer a Abu Talib: eu pensei que tu viesses implorar para eu e o meu exército irmos embora e não destruirmos a Kaaba. Ele disse: não, eu não sou o dono da Kaaba. Recordam ontem o que é que eu disse? Eu não sou o dono da Kaaba. Dono da Kaaba irá proteger. Eu sou o dono do meu rebanho. Eu quero o meu rebanho. No entanto, ele volta e o exército decide atacar. Então vem o Corão na primeira frase: Alam tara, não viste o Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Não reparaste o Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isto é, a mensagem é revelada a Muhammad para Muhammad recitar, para as pessoas de Meca ouvirem e relembrarem, repensarem o que é que se passou exatamente. Porque não foi muito tempo. Foi poucos anos. Aconteceu há poucos anos. Muhammad nasceu no ano 570, o Corão é revelado quando ele tinha os 40 anos, portanto, estávamos entre os 40 e os 43, 45 anos antes. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Não viste o que se passou, o que aconteceu com aquelas pessoas que vieram montadas no elefante? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? O plano que eles tinham ficou frustrado. Transformou-se numa frustração. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Decidiram destruir a Kaaba, vieram com esta intenção para destruir a Kaaba e não conseguiram. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? E o que é que aconteceu? Numa só frase: Wa arsala alayhim tayran ababil. Allah enviou alayhim, sobre eles, tayran ababil, bandos de pássaros. Pássaros. Os habitantes de Meca não fizeram nada. O exército montado no elefante decide atacar. O objetivo era o quê? Somente destruir a Kaaba. Partir, queimar, demolir, quebrar, criar estragos, ou melhor assim, fazer desaparecer. Porquê? Porque o outro governante iemenita já tinha construído uma coisa maior e uma coisa completamente sofisticada para a altura. Wa arsala alayhim tayran ababil. Plano divino. Eles nunca imaginariam que isto poderia acontecer. Utilizaram os elefantes para assustar as pessoas de Meca, para destruir Beitullah, a casa de Deus. O que está ligado a Deus, o que está ligado a Allah, é uma ligação muito forte. Quando a nossa ligação sincera, quando a nossa ligação sincera é com Allah, nós somos outra pessoa. A sério. E esta ligação
é muito importante. E a satisfação que cada um sente com esta ligação profunda com o Criador não é possível expressar, porque não há palavras para expressarmos aquilo que cada um sente quando esta ligação é direta. Não é só nas orações, atenção. Não é só nas orações. Fora das orações também. Manter esta ligação constante. Nós, ao servirmos o outro, também estamos a manter esta ligação com o Criador. Para além de recordarmos e para além de nos isolarmos, para estarmos só com Ele, mas também servir o outro é recordar Deus. Partilhar com o outro também é manter essa ligação com o Criador. Então, qualquer pessoa, quando mantém essa ligação forte e cada vez mais forte, quando esta ligação torna-se fortíssima, nós temos como conhecemos essas pessoas? De Waliullah, Awliya Allah, amigos de Allah. Qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser. Profetas e mensageiros, acabou. O último que Deus enviou para toda a humanidade foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A mensagem está lá. Mas a aproximação com o Criador, né? A aproximação com o Criador. Saborear a presença de Allah. Qualquer um. Você que está-me a ouvir e que está-me a ver, também pode. Então, esta ligação com o Criador é muito importante. E quando esta ligação permanece, fica já ligada, constantemente, então ali ninguém poderá separar. Pode haver tentações de separar, mas não conseguirá. Duas pessoas encontraram-se, dois amigos. Então um pergunta ao outro: como é que estás? Que é normal. Como é que tu estás? E a nossa forma normal é o quê? Alhamdulillah. Estou bem. Quando tenho, agradeço. Quando não tenho, peço a Allah. Quando tenho, agradeço. Yani, ashkurullah. Quando não tenho, peço. E Allah dá-me quando Ele quiser. Já agora, como é que tu estás? O outro pergunta. Quando tenho, dou. Quando não tenho, agradeço. O outro responde: quando tenho, eu dou ao outro. Quando não tenho, agradeço. Nós não somos iguais. Os cinco dedos que nós temos não são iguais. Mas precisamos dela. Portanto, cada um de nós é uma lâmpada. A humanidade é um candeeiro. Cada ser humano é uma lâmpada. E esta lâmpada que nós iluminamos é muito importante. Mas, também vos disse, nós estamos rodeados de sombras. Então, esta ligação com o Criador. Vejamos como é que às vezes as tentações são, e as tentações são também aos profetas, aos mensageiros. Vem numa narração, o profeta Ibrahim a.s. estava a descansar. Abraão estava a descansar e era a hora de Fajr, a hora da primeira oração. E sabem quem é que foi acordar
o Shaitan foi acordar a Ibrahim. O Shaitan foi acordar a Ibrahim e disse: Ibrahim, Abraão, acorda-te. E Ibrahim acordou, viu o Shaitan, reconheceu e disse: Shaitan, tu estás-me a acordar para eu fazer a minha oração? Pelo contrário, tu influencias para as pessoas não fazerem. O Shaitan disse: não vamos discutir isto agora. Está na hora, vai lá fazer wuzu e faz o salat. Eu estou aqui à espera. Depois de fazeres a tua oração, nós viemos cá a conversar. Vai lá fazer a oração. E Ibrahim foi fazer wuzu, foi fazer a sua oração, como era feita na altura, manter esse diálogo, né? Depois de fazer a sua oração, foi ao encontro do Shaitan e disse: agora explica-me, como é que é possível tu acordares-me para eu fazer o salat de Fajr? E sabe qual foi a resposta que o Shaitan deu? Amanhã dou-vos a resposta que o Shaitan deu a Ibrahim. Portanto, está na hora do nosso dua. Aliás, este tempo que me foi dado é interessante. Este tempo eu tenho que negociar novamente com o Maulana Ridwan, porque quando abríamos o jejum às 8h20, eu começava às 8h10, portanto era só 10 minutos. Agora eu começo às 8h10 até às 8h40. Portanto, eu tenho que falar com o Maulana Ridwan para, em vez de terminar às 8h10, para eu começar às 8h20, para partilharmos melhor a hora. Então temos praticamente 4 minutos, se eu não me engano. Vamos começar o nosso dua com Darud Sharif, Allahumma salli ala Muhammad, louvar Allah constantemente e depois pedirmos. No entanto, as pessoas podem pedir aquilo que está na vossa mente, na vossa consciência, podem pedir, porque eu posso não pedir aquilo que vocês querem, mas basicamente, ultimamente, nós pedimos mais para que haja saúde e para que haja tranquilidade e sossego. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا مع الراشدين. اللهم اجعلنا مع الفائزين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييتهم منا فأحيهم على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم نور قبورهم. اللهم اجعلهم في الجنة الفردوس. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا مسبب الأسباب سبب أسبابنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا خير الرازقين ارزقنا حلالا طيبا. ارزقنا حلالا طيبا. ارزقنا حلالا طيبا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. Oh Allah, perdoa os nossos pecados. Oh Allah, perdoa as nossas ofensas. Oh Allah, perdoa as nossas transgressões. Oh Allah, o jejum que nós estamos a fazer. Oh Allah, terá defeitos, mas tu aceitas mesmo com os defeitos. Oh Allah, não olha para os nossos defeitos. Oh Allah, perdoa os nossos defeitos. Oh Allah, a Ti é que nós imploramos e a Ti é que nós pedimos ajuda. Oh Allah, se Tu não ajudares, ninguém mais nos ajudará. Oh Allah, mantém essa ligação contigo direta. Oh Allah, que Tu estejas sempre presente nas nossas mentes, nas nossas consciências, nas nossas casas, nos nossos lares.
Oh Allah, agradecemos por teres dado saúde àqueles que se encontravam doentes. Oh Allah, agradecemos por teres dado saúde àqueles que se encontravam doentes. Oh Allah, a Ti é que nós imploramos. Oh Allah, dê a saúde àqueles que ainda encontram-se doentes, independentemente da carência que eles tenham. Oh Allah, remove as nossas aflições. Oh Allah, remove as nossas aflições. Oh Allah, remove as dificuldades que nós enfrentamos. Oh Allah, remove as dificuldades que nós enfrentamos. Oh Allah, protege-nos de todas as doenças, e de todas as maldades, de todos os invejosos e de todo tipo de vírus e de toda a pandemia. Oh Allah, se Tu não nos proteger, ninguém mais nos protegerá. Oh Allah, dependemos de Ti e sempre iremos depender de Ti, porque Tu és o mais rico e nós somos pobres. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Oh Allah, nesse mês de Ramadã, oh Allah, em jejum, Tu disseste que a melhor hora é esta hora que nós pedimos. Oh Allah, aceita o nosso dua. Oh Allah, aceita o nosso pedido. Oh Allah, aceita o nosso pedido. Allahumma laka sumna, wa bika amanna, wa alayka tawakkalna, wa ala rizqika aftarna, fataqabbal minna, bi rahmatika ya arham. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a minha mão direita. Esta é a minha mão esquerda. Eu não vou comer com esta mão. Eu vou comer com esta mão. Portanto, vou comer com a minha mão direita a tâmara. Allah